Povo querido, Deus os abençoe. Mais um encontro nosso, aula 26, Messias servo e o nosso chamado. Esse texto pode ser abordado de diversas maneiras e deve ser abordado de diversas maneiras, porque existem muitas implicações, muitas lições nessa história, nesse relato simples. E vocês já perceberam que o movimento que eu faço é de ir ao texto, ler o texto, tentar entender as questões do texto, tentar resolver os problemas dos costumes, das palavras, da cultura, que é sempre muito afastada da minha realidade. Então eu preciso tentar resolver isso, tentar compreender isso. E uma vez que eu tenho alguma visão para compreender isso, eu faço as aplicações do texto para os nossos dias. Nos estudos teológicos, nos seminários, existe pelo menos duas ferramentas, que são duas disciplinas, que nos ajudam nesse processo. A disciplina da exegese, que faz com que a gente tenha que, então, ler o texto dentro do seu contexto, dentro das suas questões, das suas implicações, tentando entender como o autor que escreve o texto diz para aqueles que recebem a sua palavra. Então o autor está contando uma história, Marcos está contando uma história, e ele está rememorando uma história para, nós vimos lá atrás, para os romanos. Então ele está dizendo para eles quem é o Messias. Então, como que ele está contando essa história? Todos esses elementos eu preciso me envolver e preciso fazer, faz parte do estudo. Por isso que você vai pegar as línguas originais e vai talvez tentar estudar com as línguas, comentários bíblicos, dicionários bíblicos, para tentar facilitar o entendimento do texto. Parou por aí? Não. Você precisa agora da hermenêutica, que é a disciplina que vai fazer a interpretação do texto. E aí o que eu apresento para vocês todas as semanas é a interpretação que eu entendo que a tradição traz a respeito desses textos, mas também, evidentemente, que tem a minha visão. Então, a Bíblia, por si só, ela é um texto que precisa ser examinado, que precisa ser lida, mas cada pessoa que ler a Bíblia, ele vai ter esse esforço de interpretá-la. É isso que a gente está fazendo toda semana, é isso que a gente está caminhando de uma maneira bem simples, tentando tornar o texto simples e compreensível para cada um de nós. Então eu estava dizendo que a nossa maneira de entrar no texto vai ser olhar o chamado de Jesus como Messias servo, não como um Messias que vai entrar destruindo, com alguém com poder que vai entrar acabando com os inimigos, como era a expectativa dos líderes judaicos, como era a expectativa, e muita expectativa, inclusive do povo, mas como alguém que foi chamado por Deus para servir aquela gente, para alcançá-los, para salvá-los. E no chamado de Jesus está implicado o meu e o seu chamado, está implicado o chamado daqueles que seguem a Jesus. Ok? Então nosso texto começa no capítulo 6, verso 30, 34. Nós estamos lendo do 30 ao 34 e é exatamente nesse momento que ele faz a ruptura com o relato da morte de João Batista. O texto de Marcos, ele começa da seguinte maneira: os apóstolos voltaram à presença de Jesus, eles relataram tudo o que tinham feito e ensinado. O texto de Marcos dá conta de que depois da viagem missionária dos apóstolos, que foram de 2 em 2, viram os sinais, ficaram alegres pelos sinais e viram a maneira como Deus os usava. Depois que eles chegam para Jesus e relatam isso, o texto de Marcos, no verso 31, vai dizer: ele lhes disse, Jesus, venham repousar um pouco à parte no lugar deserto, isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos que iam e vinham. Verso 32, então foram de barco para um lugar deserto à parte.
O texto de Marcos faz referência à viagem missionária. Já existe um outro texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, que fala também da morte de João Batista e fala dele se afastando para esse lugar deserto por conta da notícia da morte de João. A notícia da morte de João atinge Jesus e atinge, evidentemente, os discípulos que ali estavam por conta daquela situação toda. E foi isso que eu fiz menção na semana passada. Então, na semana passada, a gente olhou para esse quadro aqui e eu disse para vocês que Jesus, ele entende que ele precisa trabalhar, que ele precisa servir, mas que também a tarefa é grande, a tarefa é árdua. Os discípulos estão ali envolvidos com ele, no cuidado daquelas gentes, no cuidado daquelas situações todas, ministrando, abençoando, curando, ensinando. E esse momento era um momento para que eles pudessem se resguardar um pouco, tanto depois da viagem que eles tiveram, que foi uma viagem missionária cansativa, penosa, para estarem com Jesus, inclusive, para poderem conversar e para poderem aprender dele, tanto depois da morte de João Batista, porque é uma morte que os atinge de uma maneira muito, muito séria. Não dá para continuar sem entender e caminhar sem perceber que alguém nosso, alguém muito querido, foi morto, e mais ainda, que essa morte também nos espreita. Que essa morte também nos espreita. Então, eu disse na semana passada que foi um momento estressante na vida deles, mas eles, quando se afastam para o deserto, eles não fogem da realidade que os circunda. Porque talvez esse seja o nosso desafio e é também o nosso sonho. E na jornada da história da igreja existiram grupos, por exemplo, que entendiam que precisavam se afastar do mundo, se afastar dos prazeres do mundo, se afastar dos ataques do mundo, se afastar dos agitos, dos movimentos, das dificuldades que a vida ia trazendo e que o mundo ia trazendo. Então, diversos grupos, inclusive cristãos, eles tiveram propostas assim. E alguns desses grupos se isolaram mesmo. Foram para os desertos, foram para os montes, foram para as florestas, se isolaram de todo contato humano, entendendo que aquele isolamento ia permitir que eles pudessem ter uma vida mais pura, mais santa, uma vida com Deus, sem os atrapalhos de tudo aquilo que existe para fora da devoção, do tempo de oração, da leitura da palavra. Então você tem uma série de propostas de espiritualidade, os monges, que foram propostas de pessoas que se afastaram do convívio urbano, ali, do convívio da realidade. Mas eu percebo que essa não é a proposta fundamental da fé cristã. Porque Jesus, ele fala sobre ser luz no meio das trevas, ser sal no meio da massa, da carne que precisa ser salgada. E para que você seja dessa maneira, você precisa estar no meio. Então, quando eles saem para o deserto para descansar, para orar, eles não se afastam também da realidade que está à sua volta. Ainda que eles queriam aquele tempo para o descanso, para estar com Deus, a multidão os alcançou. A multidão e as necessidades bateram a porta. E quando as necessidades bateram a porta, a agenda deles foi desmontada, uma outra agenda se colocou na agenda deles. O texto vai dizer lá no 33, muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Essa palavra nós já vimos lá no início das nossas aulas, a compaixão, essa questão de sentir nas entranhas, sentir com o outro, sentir a dor do outro.
E é exatamente isso que move Jesus na direção de interromper o seu descanso, de continuar fugindo. Ele poderia dizer, vamos sair daqui agora que o pessoal nos achou e vamos para um outro lugar, e poderia continuar fugindo, mas eles são movidos, são capturados. Ele é capturado pelo amor que ele tem por aquelas pessoas, e ele é movido de compaixão. E ele é movido de compaixão porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. Eu gosto muito dessa expressão, porque o texto bíblico vai nos falar que Deus é o pastor de Israel. E que quando o seu povo estava no deserto, e quando o seu povo estava vagando em todos os lugares, Deus foi aquele que os pastoreou, foi aquele que os conduziu, foi aquele que guardou cada um deles. E que aqueles líderes que Deus colocava na frente do povo era para que representassem o próprio Deus. O pastoreio que Deus exercia sobre Israel seria agora derramado e representado pelos líderes, pelos reis, pelos profetas. Então, todas as vezes que o povo não foi conduzido, não foi orientado, protegido, não foi ensinado pelos reis, pelos profetas, pelos líderes que estavam diante do povo, Deus olha para aquelas situações e ele diz: o meu povo caminha como ovelhas que não têm pastor. Então essa expressão é uma expressão que faz parte da história de Israel, faz parte da história daquele povo, de alguma forma, e é uma expressão muito bonita do amor e da pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus, a compaixão, a simpatia, esse sentir com, vem da palavra pathos, gregas, né, que fala de sentimento, né, a palavra pathos no grego. Sentimento, sentir com, sentir nas entranhas. A simpatia em Jesus não é somente um sentimento. A compaixão, a simpatia, faz com que Jesus se mova compassivamente também na direção do povo. Então, aquilo que ele sente em relação ao povo faz com que ele reaja, faz com que ele haja na direção de atos concretos, de ações concretas. E não somente Jesus, mas o próprio Deus, que quando olha para o seu povo, percebe o povo perdido, e porque percebe o povo perdido, ele se movimenta na direção do povo. Quer dizer, não é só um sentimento de alguém que olha para o outro e fica conduído por aquela situação, mas é de alguém que é mobilizado por aquele momento, por aquela situação do outro, e vai na direção dele, concretamente. Porque o amor bíblico não é só um sentimento, o amor bíblico ele é prático. Ele é prático. Por isso que o amor bíblico arregaça mangas. Por isso que o amor bíblico se traduz em gestos, palavras, em atos, em atitudes, em ações, em livramentos. É assim que o amor se traduz. É assim que o amor, de alguma forma, traduz nas nossas vidas. A gente sabe disso, né? A gente sabe que não adianta amar só da boca para fora. Que quando a gente diz que ama alguém, isso necessariamente vai fazer com que a nossa vida esteja em função também dessa pessoa que nós dizemos amar. A gente vai servir a ela de alguma forma. Eu costumo dizer no curso de noivos aqui na igreja que essencialmente os meninos, quando eles vão casar, eu digo para eles, eu falo o seguinte: olha, você tem que entender que você vai servir a tua esposa, você vai servi-la, você vai servi-la com a tua vida, com a tua inteligência, com os teus bens, com o teu trabalho, com o teu esforço, com o teu suor, e isso tudo vai se traduzir, ou isso tudo significará que você a ama. Não adianta falar, eu te amo, e você faz o contrário daquilo que você está dizendo nas suas atitudes. São outras questões. Então, a compaixão de Jesus leva-o na direção da questão do povo. E aí, eles são como ovelhas que não têm pastor. O que é interessante é que a multidão, ela nunca foi totalmente fiel a Jesus, né? Aliás, ela nunca foi fiel a Jesus. Ela sempre foi dirigida pelos interesses imediatos dela. Então ela, e é isso que está escrito aqui no nosso quadro, ela era movida pelas curas,
pelos milagres. Então eu tenho um pastor muito querido, pastor Leclerc, numa das pregações dele, ele vai dizer isso. Ele vai dizer que os milagres atraem as pessoas e a pregação de Cristo afasta. Porque os milagres tocam nas necessidades imediatas e isso serve como uma espécie de chamariz, porque eles querem ver a sua vida resolvida, ver a porta aberta, eles querem ter pão para se alimentar, eles querem ver inclusive o poder que autentica e que mostra que Deus está presente. Porém, quando Jesus os confrontava com a palavra, e não os confrontava por raiva, não os confrontava por amor, ainda mais porque ele sabia que aquelas necessidades que os milagres tocavam eram necessidades que não eram fundamentais para a questão da vida eterna. Elas eram necessidades que respondiam à vida física. Ao momento que eles estavam aqui, eles teriam a fome saciada pelo pão, a sede saciada pela água, a doença ela seria ali de alguma forma erradicada da vida deles, mas um dia eles iriam morrer. Um dia eles iriam sentir fome de novo, eles iriam sentir sede de novo. Então Jesus, ele não deixa com que os seus milagres fiquem no nível da superficialidade, como se fosse uma espécie de chamariz para trazer as pessoas em torno dele. Os milagres são sinais que mostram ao povo que Deus se importa com eles e está no meio deles. Mas eles precisam ouvir as palavras, ouvir o ensino, porque nas palavras, é no ensino que Jesus vai mostrando para eles que é mediante a fé que eles têm e que eles depositam no Deus que encarnou diante deles, que podem ser livres sim da verdadeira morte, serem alimentados com um verdadeiro alimento, o pão da vida, que aí mata a fome de uma vez por todas, a água que tira a sede de uma vez por todas. Mas toda vez que Jesus fazia os milagres, atraía a multidão, toda vez que ele pregava, e algumas pregações foram bastante duras, o povo se afastava. Mas isso não muda a maneira como Jesus vai se relacionar com o povo. Jesus, ele se compadece delas, e ele as enxerga como ovelhas sem pastor. Então, o olhar dele para o povo é um olhar de ovelhas desgarradas, perdidas. A ovelha é um animal que precisa de cuidado e de orientação, porque senão ela vira presa fácil, ela se perde. Então, Jesus entende que o seu trabalho é de guiá-las, é de alimentá-las, é de proteger, é de curá-las. Esse é o movimento. Só que tem um outro grupo aqui no texto bíblico que também enxerga o povo como ovelhas sem pastor. E esses eu poderia chamar de lobos. Os dois grupos, ou os dois olhares, podem cair sobre as ovelhas. O olhar do lobo e o olhar do verdadeiro pastor. O lobo, ele manipula as ovelhas para que elas vão para a direção dele, ou para aquilo que ele quer. O pastor, ele as ensina para que elas tenham, de posse do conhecimento, de posse da compreensão, a verdadeira liberdade. Como disse Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 6, Deus reclamando, Deus dizendo: o meu povo tem perecido, o meu povo tem se perdido, porque lhe falta conhecimento. Os lobos, eles se servem das ovelhas. Eles precisam de ovelhas perdidas, eles precisam do povo baratinado, correndo atrás daquilo que é oferecido, porque eles se servem delas. O pastor, ao contrário, ele serve às ovelhas. Os lobos devoram, eles querem, no final das contas, engordar com as ovelhas. Eles devoram as ovelhas. O pastor dá a vida pelas ovelhas. E esse texto fala de alguma forma e mostra de alguma forma a maneira como Jesus se relaciona com as multidões.
mesmo que as multidões não sejam fiéis a ele, mesmo que as multidões tenham interesses que sejam superficiais, mesmo que as multidões se interessem quando ele parece que faz o bem a elas, e se desinteressem quando a palavra que vem dele não é uma palavra muito fácil de ser ouvida, ou quando ele não dá aquilo que eles gostariam que ele desse. Ele não se deixa manipular pelas multidões, ele não se deixa manipular pelos gestos e pela vontade da multidão, mas ele não tira os olhos delas, percebendo que elas estavam perdidas, que o povo estava perdido. E essa é uma das questões muito interessantes em relação à religião. Eu já disse aqui que religião é uma das maiores forças da nossa sociedade. E religião é uma das maiores forças de manipulação da mentalidade, das vontades das gentes, das pessoas. Porque, em geral, a gente olha para o povo, para as multidões, e o povo é crédulo. O povo é crédulo. Nós vemos alguns escândalos no Brasil, para citar somente o Brasil, que a gente poderia sair do Brasil citando escândalos ao redor do mundo, escândalos no protestantismo, nas igrejas evangélicas, escândalo nas igrejas católicas, escândalo no espiritismo. A gente vê escândalos em religiões das mais diversas e sempre um novo escândalo, sempre uma nova situação acontecendo diante de um povo que é crédulo, um povo que é simples e um povo que alguns espertalhões veem como um caminho para serem explorados. Explorados financeiramente, explorados física, sexualmente, explorados. Gente sendo explorada. Gente que serve de pasto, serve de alimento para lobos ferozes e vorazes. A Bíblia sempre chamou a atenção desses. Quando a Bíblia fala de anticristo, a gente fica nessa história aí, querendo procurar o anticristo, né? Entenda o seguinte, se a Bíblia fala do Cristo, e o Cristo, ele é aquele que está entronizado pela vontade de Deus no seio das igrejas, conduzindo, é desse ambiente também que surge o anticristo. Que surge aquele que é ante o Cordeiro, aquele que é contrário ao Cordeiro. São os falsos líderes, são os falsos pastores, são os falsos mestres. É aquele que se levanta contra a fé, mas parece, olhando, que ele tem todo o jeito e todo o trejeito de alguém que é a favor da fé. De alguém que se parece com Cristo, de alguém que se parece com alguém que foi chamado por Deus, mas é só aparência, é só aparência. Por isso, a necessidade de compreender o texto bíblico, por isso a necessidade de ler o texto bíblico, por isso a necessidade de ensinar o texto bíblico para as pessoas. Por quê? Porque ensinando-as, a gente está protegendo, a gente está dando caminho, está dando luz, iluminando o caminho, iluminando o percurso. A gente está conduzindo essas pessoas e não nos apropriando dela. Jesus, ele as enxerga como ovelhas que não têm pastor e ele, como bom pastor, dá a vida por elas. Ele, como bom pastor, as guia, as alimenta, as protege, as cura. E aí que entra um momento muito interessante do texto. Verso 35 vai dizer: como já era bastante tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto, e já é bastante tarde, porque Jesus passou bastante tempo ensinando àqueles que ali estavam. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmo de comer a eles. Deem vocês mesmo de comer a eles. 5.000 homens, no costume, mulheres, velhos, crianças,
não eram contados. Então, provavelmente muito mais, o dobro, quase o triplo de pessoas que estavam ali, porque o texto mesmo faz menção dessa maneira, 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Então, quando Jesus olha para eles e diz para eles, vocês mesmo deem de comer, para os discípulos isso é uma loucura. Os discípulos sabem que estão diante de alguém que tem feito sinais, sabem que estão diante de alguém que tem feito prodígios, mas eles não conseguem compreender muito o que Jesus está pedindo a eles. Por isso eles disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Não seria o suficiente? Um denário, em geral, a moeda, uma das moedas da época, em geral, o entendimento é que equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador normal. Então está falando de quase um ano de trabalho, o salário de quase um ano de trabalho. E aí, esse dinheiro seria suficiente para comprar alimento para todas essas pessoas? É claro que ele está fazendo uma espécie de exagero aqui para dizer o seguinte, a gente não tem esse dinheiro e a gente não tem condição de alimentar essa multidão. O que de fato o Senhor quer que a gente faça? O que o Senhor deseja que a gente faça? E aí uma outra característica de Jesus que eu quero te chamar a atenção é que nos atos, nas palavras, nas atitudes de Jesus, tudo que ele faz é ensino, tudo que ele faz é didático, tudo que ele faz é pedagógico, tudo que Jesus faz e tudo que Jesus fala serve para o povo, mas também serve para os seus discípulos. Ele quer que os seus discípulos aprendam, ele quer que eles observem, ele quer que eles entendam o que ele de fato está chamando. Uma série de momentos na vida dos discípulos, Jesus faz determinados milagres e o texto bíblico faz menção um pouquinho na frente que os discípulos viram o milagre, mas não entenderam o milagre. Viram o milagre, mas não entenderam o milagre. Mas por quê? Porque aquele milagre tem um ensino nele. Não é somente alguma coisa que Jesus está fazendo para resolver aquela situação, mas ele também tem um ensino. Então Jesus ele se preocupa de conduzir os discípulos e fazer com que eles aprendam ao longo da caminhada. Então uma série de outros milagres Jesus realizou sob os olhos dos discípulos, mas sem a participação deles. Mas nesse milagre especificamente, eles participam de cada ato, eles participam de cada etapa. Eles são os discípulos e Jesus, a partir dos discípulos, eles chamam a atenção de Jesus para o momento do povo, para a carestia do povo, para a fome do povo, para o momento que o povo está ali. E aí Jesus aproveita aquela percepção deles para trazê-los para dentro daquele movimento que ele estava fazendo em relação ao povo. Deles voz de comer. Deles voz de comer. É como se o Messias viesse diante de nós e dissesse que a tarefa é minha, como Deus Pai, para cuidar desse povo, mas eu chamo vocês a trabalhar comigo. E eu dou a vocês responsabilidade para isso. Eu creio que é exatamente isso que Jesus está fazendo, responsabilidade compartilhada. O texto lá em Mateus, no capítulo 16, quando ele vai perguntar aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E eles respondem uma série de coisas. E Pedro vai dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele vai dizer a Pedro que não foi carne nem sangue quem revelou a ele essa verdade, mas o Pai que revelou. E ele vai dizer que ele é Pedro sobre aquela pedra. Nós entendemos esse texto como a declaração que Pedro faz. Ele edificaria a igreja dele, de que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele, fundada no Cristo, e que ser-lhe dado aos apóstolos as chaves do reino, as chaves do céu,
Tudo que eles ligassem na terra seriam ligados no céu, abrissem na terra seria aberto no céu, fechassem na terra seria fechado no céu, desligado na terra seria desligado do céu. Como é que a igreja, ao longo da sua caminhada, ela entendeu esse texto de Mateus? Ela entendeu como uma espécie de poder, de privilégio que ela tinha nas mãos. Opa, nós temos o poder, nós podemos dizer quem entra e quem não entra. Se nós abrimos a porta, a pessoa entra. Se nós não abrimos, nós temos a chave. A gente tem lá as figuras, né, de Pedro com a chave, né? E aí a gente sabe que vai entrar no céu e aí tem que passar por Pedro e ele tem que abrir. Ele tem que abrir o cadeado, ele tem que abrir o portão para que a gente possa abrir. Então é um privilégio muito grande. E a igreja se viu nesse privilégio. Mas a igreja não entendeu como ela precisa entender. Que é um privilégio, sim, mas é uma grande responsabilidade. É isso que o texto está falando. O texto está falando de responsabilidade. O texto não está falando de que nós determinamos e nós dizemos quem pode entrar e quem não pode entrar. Não é isso. Porque entra e não entra quem o Pai deseja e quem o Pai não deseja. Isso é do Pai. Mas nós somos aqueles que cumprimos a vontade do Pai de abrir as portas, de ligar na terra. Foi o mesmo chamado que foi dado para o povo de Israel. O povo de Israel foi a nação chamada para proclamar as maravilhas de Deus, para testemunhar diante de todas as nações. E o que o povo de Israel, segundo o Antigo Testamento, vai entender? Vai entender que eles foram um povo escolhido, e porque eles foram escolhidos, eles estão acima de todos os outros, e aqueles que são impuros, aqueles que são miscigenados a outros povos, a outras práticas, aqueles que estão longe, eles não foram escolhidos. Então, se eu fui escolhido, se eu sou o filho mais bonito, se eu sou o filho escolhido, esse privilégio é meu, eu estou dentro e você está fora. Como se o que Deus estivesse fazendo com o povo de Israel é dizendo quem está dentro e quem está fora. O povo não se viu como servidor, o povo não se viu como serviçal, o povo não se viu como alguém chamado para cumprir a vontade de Deus de trazer todos para dentro. Dê-lhes voz de comer, dê vocês a eles de comer, é um chamado à nossa responsabilidade de participar com Deus dos milagres e da transformação que Ele quer fazer a partir das nossas vidas. E aí aquilo que a gente conversou em outras aulas. É nesse contexto que Deus faz milagres, ou nesse contexto que os milagres dele são atestados para a salvação. Não é um movimento de usar do poder de Deus para atrair as multidões, para atrair a cobiça, o desejo, a necessidade, o problema das multidões, para fazer com que as pessoas fiquem em torno de mim, porque eu sou poderoso, o meu suor derrama cura, e para fazer com que as pessoas fiquem encabrestadas, presas à minha palavra, aos meus movimentos, financeiramente presas, espiritualmente presas. Não. O povo foi chamado para manifestar a glória de Deus, e nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus no meio das multidões, e a gente faz isso compartilhando aquilo que a gente é e aquilo que a gente tem. E é isso que acontece dentro desse contexto. Quando eles compartilham os seus alimentos, e Jesus, ao partir do pão, do peixe, eles vão participando, vendo o milagre acontecendo a cada novo cesto que era compartilhado, a cada novo pão que era compartilhado. E percebam que o texto vai terminar dizendo que 12 cestos cheios de pães e de peixes voltaram cheios. E essa é uma referência clara do autor bíblico às 12 tribos de Israel, porque 12 é um número importante para essa realidade. Como se ele estivesse dizendo, por conta da presença do Messias
e do derramamento da graça de Deus, não faltará alimento a ninguém, nenhuma das tribos, nenhum daqueles que inclusive pecaram contra Deus. Não faltará alimento a eles. Serão alcançados, todos eles serão alcançados, mas precisa do trabalho dos discípulos. Os discípulos tinham vindo da tarefa da missionária, de pregar as cidades, de pregar a gente, de fazer os sinais de Deus no meio daquela gente. E eles voltaram maravilhados. Mas voltaram maravilhados com o quê? Com o poder, com o Espírito se submetendo, com os demônios sendo expulsos. Eles ficaram maravilhados com isso. E Jesus fala, não fiquem maravilhados com isso, porque esses sinais seguirão os que creem. Fiquem maravilhados com o nome, está escrito no livro da vida. Eles precisavam entender e precisam entender o chamado fundamental deles. Por isso eu entendo que a multiplicação dos pães foi um milagre também didático, um milagre pedagógico das ações de Jesus, para que os discípulos pudessem compreender quem Jesus é e compreender quem eles são. Deixa eu terminar o restante do texto. Deixa eu ler o restante do texto aqui. Ele vai dizer, e Jesus lhes disse, quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que se assentassem em grupos sobre a relva verde, e eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo-os para os céus, os abençoou, depois os partiu os pães, deu aos seus discípulos para que os distribuíssem, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Jesus parte, dá aos discípulos, e o que os discípulos fazem? Opa, agora quem quiser vir para mim tem que pagar, ou agora só vai vir do meu jeito. Não. De graça receberam, de graça é serviço. Todos comeram e se fartaram, banquete celeste. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Deixa eu terminar com algumas declarações, e essas declarações estão no um dos comentários que eu já indiquei aqui, do William Hendricks. Ele vai dizer o seguinte: um estudo detalhado das multidões que seguiam Jesus e de sua atitude em relação a elas ilumina a profundidade do seu amor e compassiva misericórdia. Veja Marcos 6,34, 8,2, Mateus. Mas embora possamos concordar que o Senhor experimentou períodos de popularidade, que nos evangelhos a ênfase não é posta na hostilidade das multidões, mas sim na dos líderes, não devemos imaginar que o relacionamento entre Jesus e a sua audiência tenha sido sempre amigável e tranquilo. A gente falou sobre isso. Às vezes as pessoas pediriam que ele se retirasse do meio delas, como em Marcos 5,17. Ou se sentiriam ofendidas por ele. Algumas vezes elas o abandonaram, elas geralmente o interpretaram de modo errado, bem como se equivocaram em relação à sua missão, por estarem movidas por considerações egoístas. Por fim, a multidão permitiu ser persuadida pelos seus líderes para exigir a morte de Jesus por crucificação. Assim foram as multidões, e essa foi a relação de Jesus com as multidões. Mas ele vai dizer, em contraste com isso, realça-se o fato de que Jesus nunca empregou o seu poder milagroso para destruir quem quer que fosse, ou mesmo para machucar as pessoas, mas sempre para ajudá-las. Jesus não usou o seu poder para manipular, para obter favor, para obter glória, para obter posição, para matar, para machucar. Sempre para servir, para ajudá-los. Ele alimentou os famintos, curou os enfermos, teve compaixão dos desorientados e os ensinou, bem como buscou o perdido. Na verdade, mesmo quando ele se sentiu pressionado a profetizar a queda de Jerusalém, fez com um coração pesado. Jerusalém, Jerusalém, tantas vezes eu quis te abraçar, colocar debaixo das minhas asas,
como a galinha junto os seus pintinhos. Por isso, não deveria surpreender ninguém, portanto, que uma grande punição talvez aguarde aqueles que permitem que tal amor dadivoso, espontâneo e profundo seja desconsiderado. A grande punição é essa. A grande punição não é, uma vez rejeitado esse amor, Deus vem agora com raiva de mim e me destrói. É que fora desse amor, o que existe? Nada, a não ser destruição. A grande punição é escolher para si estar fora desse olhar e desse gesto amoroso do Deus que nos sustenta e do Deus que é compassivo e do Deus que vem diante de nós. Por isso, o grande desafio nosso é que sejamos como aqueles que enxergam nesse gesto de Jesus, nesse gesto, nessa dádiva de Jesus, o amor que Ele tem para nós e nos agarremos a Ele. Porque o que existe para fora disso, o que existe para fora disso é a morte. Ele é o Messias servidor e Ele nos chamou para, como Ele viveu, viver, para vivermos a nossa vida na direção do serviço ao outro, para usar aquilo que nós temos, e seja o que temos materialmente, seja aquilo que temos espiritualmente, as promessas, a presença, a graça de Deus para salvação, para transformação, para ajuda, para cura, para o consolo, para enxugar as lágrimas, para colocar alegria ao invés de tristeza, tirar as vestes de tristeza e não para destruir, para matar. Qualquer percepção que intencione matar, destruir o outro, não vem de Cristo, não virá de Deus, não é o nosso chamado e a nossa responsabilidade. Alguém pode falar, mas Deus, Ele não é só esse amor todo, essa bondade toda. Deus também, Ele é fogo consumidor, Deus também é santo e não aceita uma série de coisas. Deixa eu te falar o seguinte, Deus é esse amor todo, sim. E quando eu falo que Ele é esse amor todo, sim, eu não estou falando de um Deus piegas, eu não estou falando de um Papai Noel, estou falando de um amor como uma mãe ama. Aquele amor que disciplina, que cuida, que corrige, que busca, que não se cansa. E mais ainda, aquilo que cumpre a Deus fazer, Ele o fará. Mas aquilo que cumpre a Ele fazer, não sou eu que fui chamado para fazer. O que eu fui chamado para fazer não foi para matar, não foi para executar o juízo, não foi para fazer a jihad evangélica contra quem quer que seja, foi para buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o meu chamado, esse é o teu chamado. Deus possa te abençoar, meu querido. Dê uma semana na presença dele. Bendito Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela nossa reflexão, obrigado pela palavra que nós lemos e obrigado pelo ensinamento do Cristo. Os desafios que Ele coloca diante de nós, que mudam a nossa maneira de enxergar a vida, de enxergar o outro e de enxergar a nós mesmos. Nos ajude nesse tempo tão difícil, nesse tempo de enfrentamentos, de receios, de perdas inclusive, que sejamos resposta tua para essa nação, Pai. Que sejamos amparo do Senhor para os necessitados. Nós choramos em nome de Jesus. Amém e amém.